E aí, programador de VBA, tudo bem? Aqui é o Gleitson do canal Excel Tá Tudo Errado. E no vídeo de hoje, vamos tirar a dúvida do nosso amigo Mike. Um amigo que é inscrito aí no canal e que também eu adicionei no Face. Pessoal, eu tenho uma página no Face, Curso Excel VBA para Iniciantes, certo? Nessa página, sempre vai estar disponível os nossos vídeos, totalmente grátis, certo? E vamos lá, o que o nosso amigo perguntou. Vamos aqui ao Message. E observe que ele me passou um print da sua planilha. E ele me informa. Repare que a linha amarela foi adicionada pelo formulário. Só que as informações não atualizou. A informação de estoque não é coerente. Aí ele me passa o arquivo. Certo? Já que ele pediu para mim fazer uma manutenção no arquivo. Eu pedi que ele me passasse. Vou clicar aqui para a gente ver o print da planilha que ele me enviou com um projeto VBA, certo? E vamos fazer o ajuste. Se você também tem dúvidas, deixa aí nos comentários do vídeo. Então vamos aqui para o Excel. Já baixei o seu arquivo e vou fazer os ajustes juntamente com vocês. Vou abrir aqui o controle geral. Ele já me pede uma fórmula. Na realidade ele me pede uma senha, certo, pessoal? Perdão. Eu vou logo dizendo para vocês que eu não sou muito fã de abrir uma planilha e ela me pedir senha. Eu prefiro restringir o uso de alguém pelo nome do usuário, certo? Da máquina. Ou pelo usuário, no caso, da própria pessoa, né? Se você trabalha com um computador com vários usuários, você pode restringir ou pela máquina ou pelo nome da pessoa. Mas vamos trabalhar aqui conforme ele me passou. Vou colocar a senha. E vai abrir aqui a planilha, certo? Mais para frente a gente pode também estar fazendo esse ajuste. Então vamos, primeiramente, o que é que eu vou fazer aqui? Reparando que a planilha não tem nenhum botão que chame diretamente o formulário aqui para a tela, certo? Então esse é o primeiro ajuste que eu tenho que fazer aqui. Eu não sei como é que ele estava trabalhando. Acredito eu que ele estava pressionando Alt F11 e depois selecionando o objeto e depois pressionando F5, acredito eu. Dessa forma que eu vou fazer agora. Alt F11. Se o objeto não estiver aparecendo aqui na tela, eu vou em Exibir, Project Explorer. Dou um duplo clique no objeto, que no caso já está aqui. Se não estivesse, ia aparecer agora. Selecionaria e pressionaria F5. Acredito eu que ele está trabalhando dessa forma. Essa não é a forma correta. Vamos corrigir isso. Como é que eu faço isso? Novamente pressiono Alt F11 para retornar para a planilha. E aqui eu posso criar qualquer objeto que eu possa estar chamando esse formulário, certo? Eu gosto muito de trabalhar com as formas. Então eu vou inserir, clico aqui em formas. E vou inserir uma forma aqui, certo? Eu poderia fazer de vários jeitos, mas vou fazer o seguinte. Vou primeiro aqui ajeitar ela um pouquinho, design mais bonito. Vou dar o nome aqui de estoque para ela. Também poderia botar uma caixa de texto, certo, pessoal? E aproveitar o nome que já estava na planilha aqui e deixar com fundo branco. Mas como a gente colocou uma forma, vamos trabalhar em cima dela. Só aumentar um pouco. Pronto. Só aumentar um pouquinho mais a fonte. Então feito isso, vou primeiro selecioná-la com o botão esquerdo, clico com o botão direito agora, para ter acesso às suas propriedades, clico em atribuir macro, e observe que ele já me passa vários, como eu estou com outra planilha que tem programação aqui, ele me pergunta se eu quero utilizar alguma dessas macros. No caso eu vou informar que eu quero apenas esta parte de trabalho, observe que já me apresenta outras macros, eu ainda não tenho nenhuma macro específica para isso, então eu vou clicar em novo. Depois de clicar de novo, eu vou chamar essa macro, eu vou chamar esse formulário através do evento show, certo? User form.show. Observe que ele não autocompletou aqui, porque eu esqueci de colocar o 1, certo? Então toda vez que você for trabalhar com um objeto e der o ponto ele não autocompletar, é porque alguma informação está errada. Então, usei form 1. Ponto. Observe que agora já me autocompleta, já me aparece essa janelinha ao lado, auxiliar. E eu vou trabalhar com o evento show, certo? Para mostrar o formulário.
Vou fechar aqui a janela do Project, dar um espaçamento aqui para ficar melhor para vocês. Então aquele retângulo lá que a gente criou se chama retângulo arredondados 9, certo? Então vou fechá-lo aqui e observe que quando eu clicar sobre ele já me chama o formulário. Vamos primeiro fazer um cadastro conforme ele me passou o seu arquivo, certo? Pra gente ver o que é que tá dando de errado aqui. Ele me disse que quando eu faço o cadastro manual, ela tá fazendo o ajuste de forma correta, certo? Quando eu faço pelo formulário, não está fazendo, ou seja, as fórmulas não estão sendo atualizadas. Vamos primeiro fazer aqui pelo formulário, para a gente ver o que está acontecendo. Vou fazer um cadastro aqui, fictício. Observe que é um programa para almoxarifado. Ele me pede a quantidade inicial, o estoque mínimo eu vou informar que é 5. O valor unitário desse caderno vai ser 2,50. Categoria livraria. A cor, vou dar uma cor aqui preta. Observe que a gente poderia também fazer uns ajustes aqui, certo? Botar umas combo box para autocompletar aqui a informação, para não ficar essa coisa de sempre ficar digitando. A unidade de medida, eu vou ter que também digitar. Fornecedor aqui eu vou botar o X. O fornecedor 2 o Y. Vou clicar aqui em cadastrar. E observe que o seu formulário cadastrou a linha na 9, certo? Cadastrou a informação na célula 9, na linha 9. E ele pulou a linha 8. Então aqui já tem um ajuste que a gente tem que fazer. E outra coisa, vou fechá-lo aqui. Na realidade eu vou apenas mudar esse código. E vou mudar aqui para régua. E vou deixar com as mesmas informações. Vamos observar o que vai acontecer. Vou clicar em cadastrar. E observe que ele cadastrou novamente em cima da célula da linha 9. Como é uma tabela, ele não sobrepôs o dado, certo? Quando ele cadastrou na linha 9, o valor que está na linha 9 desceu logicamente para a linha 10. E foi inserido, mas esse aqui também não é um jeito profissional de fazer, certo? Vamos fazer esse ajuste. Então, além de não estar atualizando aqui a fórmula dele, também o cadastro não está sendo feito de uma forma profissional, certo? Vou fechar aqui o formulário e vamos observar uma coisa aqui na fórmula dele. Ele está me informando aqui que o estoque está em falta. Como se meu estoque mínimo é 5 e a minha quantidade que eu tenho no estoque é 10, como é que o estoque está em falta? Observe que quando eu mudar aqui o valor de 5, botar apenas um 5, vou apenas digitar novamente o 5 e sair da célula, observe que ele já me atualizou. Então aqui é o seguinte, pessoal, aqui tinha um texto na célula. Quando eu trabalho com fórmulas e faço comparações, eu estou fazendo a comparação se esse valor é igual a este, por exemplo. E se um é texto e o outro é número, logicamente que a fórmula não vai estar sendo atualizada, certo? Então, então esse ajuste que eu vou fazer lá na nossa text box está inserindo esse valor aqui. E a outra coisa que a gente também vai fazer o ajuste, vai ser que ele faça o cadastro a partir da primeira célula em branco, certo? Que no caso seria esta. E aqui, ó, como ele me informa, ele informa que fazendo o cadastro manual, essa informação aqui está sendo atualizada. Então vamos observar aqui, por exemplo. Aqui eu vou botar lápis. Quantidade inicial de 20. Meu estoque mínimo aí T4. Quantidade, o total de entradas, perceba que é uma fórmula da tabela dele, certo? Então eu não vou mexer. Também não vou mexer aqui na coluna F, que é o total de saídas, também é com fórmulas. A quantidade atualizada também está sendo atualizada por outras planilhas. Observe que ele tem aqui a entrada e as saídas. O valor unitário é preenchido pelo formulário, certo? Então eu vou botar aqui um valor para esse lápis. Observe que tem uma fórmula aqui no campo total que multiplicou a quantidade pelo valor. E observe que já me aparece em estoque, certo? Então realmente, quando eu preencho de forma manual, a planilha dele, aqui essa tabela é atualizada. Quando é pelo formulário, está acontecendo esse erro, certo? Então vamos ver o que é que está acontecendo lá. Vou pressionar Alt F11. No caso aqui ele me abriu a primeira janela que estava aberta já. Então eu vou em exibir, Project Explorer. Vou aqui no userform dele, vou dar um duplo clique. Vou fechar aqui a janela do Project para ficar mais fácil.
Vamos clicar aqui em qualquer objeto, selecionar com o botão esquerdo, depois com o botão direito vou ter acesso às suas propriedades. Observe que suas textbox ainda estão com o nome padrão, certo? Para a aula não ficar tão longa, eu não vou renomear aqui as suas textbox. Mas aconselho a vocês, toda vez que criar objetos, sempre renomeie ela com nomes intuitivos. Por exemplo, aqui é a referência, o título aqui dessa LBL, dessa label. Então, aqui logicamente seria TXT referência, descrição, TXT descrição e assim vai, certo? Mas como eu disse, para a aula não se alongar muito, vamos ao que interessa, que é o cadastro aqui e ver a verificação lá das fórmulas. Então, primeiramente, vou aqui fechar a janela das propriedades, vou dar um duplo clique aqui no cadastrar. Vamos observar aqui o que está fazendo, pessoal, o código dele. Essas linhas abaixo, como não tem código, vou apagá-las. Vou dar um espaçamento aqui para ficar melhor a visualização. Observe que ele está me ativando aqui, ó, ActiveSheets.cells, está ativando a célula, no caso a célula 9, e da coluna 1, certo? E depois que está selecionada, ele está insertando esses registros aqui abaixo. Então é o que está acontecendo aqui, pessoal. O que acontece aqui? Quando ele dá esse comando ActiveSheets.cells 9,1.select, o que ele está fazendo? Ele está selecionando essa célula e depois selecionada, ele está registrando toda essa informação aqui, certo? E no caso aqui a gente não vai trabalhar desse jeito, a gente vai trabalhar com loop para verificar qual é a célula que está em branco e fazer o cadastro após a primeira célula em branco. Novamente, para me voltar lá, Alt F11. Então observe que depois que está ativa a célula, ele vai preenchendo com as informações da textbox 1, 2, 3 em diante. Temos 10 textbox nesse projeto. E observe que ele informa o valor aqui, coluna 1, 2, 3, 4. Da 4 ele pula para 8, da 8 ele pula para 11 e agora vai em diante até a 15. Por que ele fez isso? Esse raciocínio dele está certo, certo? Observe que na minha coluna, observe que na minha barra de fórmulas, conforme eu vou mudando aqui as células. Meu campo referência não tem fórmula. O meu campo descrição também não tem. A quantidade inicial não tem, o estoque mínimo não tem e o total de entradas tem fórmula. Ou seja, eu não posso fazer um cadastro lá no formulário nessa célula aqui, porque vou estar sobrepondo a sua fórmula. Então, toda vida que eu for trabalhar com fórmulas nos campos, eu não posso fazer o cadastro diretamente do formulário, certo? No campo que tem fórmula. Então, observe que o meu campo da coluna F também tem fórmula, então eu não posso botar um registro direto do formulário nesse campo. A quantidade atualizada também tem fórmula. O preço unitário não tem fórmula. E o total tem a fórmulazinha, certo? Aqui na situação, a formatação condicional com fórmula, verificando os itens aqui do estoque. E da categoria em diante não tem fórmula, certo? Então, a observação aqui é o seguinte. Campos que tiver fórmula, a gente não pode fazer o cadastro diretamente no formulário. Então, outra coisa. Aqui, pessoal, observe que eu vou selecionar aqui a célula A7. E vou pegar até o último campo dele, certo? Que é até a coluna O. Observe que eu tenho 15 campos. Mas para o VBA é como se tivesse 14. Por quê? O campo A, que é a referência, começa com o valor 0, certo? Então a primeira coluna para o VBA é como se fosse o 0. Como eu tenho 15 aqui na leitura do Excel, no VBA vou ter 14. Vai ter um a menos sempre, certo? Então, aqui vai ser o 0, aqui vai ser 1, 2 em diante. Então, vamos lá para o formulário. Pressionando Alt F11. Eu não vou apagar o código dele, certo? Eu poderia apagá-lo, vou apenas comentá-lo. Como é que eu faço isso? Seleciono todo o seu código. Diferente do VB, pessoal, eu não tenho uma barra aqui, ó, que eu posso estar comentando, certo? Mas eu tenho essa barra auxiliar. Como é que eu faço isso? Clico nesta área aqui, com o botão direito, clico em editar e observe que eu tenho o comment block. O que é que ele faz? Ele comenta. E eu tenho o que descomenta seria isso, né? O descomment block. Percebe que ele descomenta, então eu vou comentá-lo aqui, certo? Vou apenas dar um espaçamento aqui,
vou manter o código aqui dele comentado. O que estiver em verde, o VBA ali não faz a leitura, não processa essa informação, então não tem importância aqui, certo? Então como é que eu vou fazer agora? Primeiramente eu vou criar uma variável, certo? Do tipo worksheets, vai se chamar W, minha variável. Por que eu vou trabalhar com essa variável? Porque eu vou querer setar essa planilha, certo? Observe que eu estou com o formulário dele aqui aberto. Se eu tiver, por exemplo, aqui no caso, pessoal, o evento show molder dele está como valor true, certo? Então eu não consigo nem ter nem acesso a outras guias, ó. Primeiramente eu vou logo mostrar aqui para vocês uma coisa. Vou novamente pressionar Alt F11. Vou clicar sobre o formulário dele, clico no botão direito para ter acesso às propriedades. Estou nas propriedades do userform. E vou mudar o seu evento show moldar o true para false. O que é que isso faz? Isso permite que, quando o meu formulário estiver ativo, eu consiga ter acesso à planilha, certo? Então vamos lá, ó. Observe que eu estou no estoque, aonde é feito o cadastro dele. Vamos observar a seguinte situação. O código dele não está setando a planilha. Então, por exemplo, ele está aqui com o objeto dele. E se ele tiver com outra guia ativa, por exemplo, a menu, vamos observar o que vai acontecer. 1, 2, 3, vai ser o código aqui. Vou informar aqui que vai ser uma régua, quantidade inicial de 10, estoque mínimo de 2, valor unitário 50 centavos, categoria livraria, a cor branca, unidade de medida unidade, fornecedor X e o fornecedor 2Y. Vou pressionar cadastrar. Cadê? O cadastro foi feito, pessoal. Certo? Mas onde é que foi feito esse cadastro? Ele foi feito em algum canto, pessoal. Agora só não foi feito na planilha que estava ativa. Na realidade, não foi feito na planilha do estoque, que era a planilha que era para estar ativa. Como eu estava na planilha do menu, esse cadastro era provavelmente foi feito na guia menu, certo? Agora eu não sei em que célula. Então como é que eu vou fazer esse ajuste? Então por isso eu preciso primeiro setar minha planilha, certo? Para que quando eu esteja com o formulário aberto, ele identifique em que planilha ele precisa fazer esse cadastro. Então vamos lá. Vou fechar o formulário, pressionar Alt F11. E vou dizer o seguinte. Na realidade ali, pessoal, ele não fez o cadastro porque eu tinha comentado os códigos dele, certo? Por isso que ele não fez nada. Mas se os códigos não tivessem, se os códigos tivessem como estava, ele tinha feito o cadastro na Active Sheet, certo? Ou seja, na planilha que estava ativa, que no caso era menu. Mas ele quer fazer o cadastro na estoque, certo? Então por isso que eu tenho que setar essa planilha. Então como é que eu faço isso? Vou maximizar aqui a nossa janela do project. E vou dizer que depois de criar a minha variável do tipo worksheets, agora eu vou ter acesso a ela, certo? A trabalhar com ela. Então, meu set W, ou seja, eu vou estar setando em W a sheets, como é o nome da planilha dele? Estoque. Tem que estar exatamente como renomeado lá na guia, certo? Feito isso, vou ter que fechar o parênteses. E para todos os efeitos agora eu já posso trabalhar diretamente com W, certo? E o valor dele começa a partir de que célula? Vamos mostrar aqui para vocês. Observe que o seu cabeçalho está na célula 7, certo? Então, o meu valor vai começar a partir da 8. Então, eu vou em Visual Basic. Vou dizer que meu Ranger vai ser igual a 8. Fecho parênteses. Ponto. Select. Onde vai estar selecionado. A partir de que célula vai estar selecionado. E vou trabalhar agora com o do while, pessoal. O que é que o do while faz? Ele basicamente, traduzindo para o português, ele está dizendo o quê? Faça até que. Aí eu tenho que passar uma condição para ele, um critério. Então, faça até que me ative cell
ponto value, ou seja, minha célula ativa, perdão, aqui é ponto value, minha célula ativa seja, no caso, diferente de vazio. No VBA a gente coloca esse sinal de mais e esse sinal aqui do maior e do menor, um de frente com o outro, para dar o sinal de diferente, certo? A gente se expressa de diferente no VBA dessa seguinte maneira aqui: sinal de maior e menor, um de frente para o outro. Eu vou colocar o comando loop, e para não criar um comando loop infinito, certo? Se eu deixar só isso daqui e os comandos abaixo, eu vou criar um loop infinito e nunca ele vai passar para o próximo parâmetro, certo? Então como é que eu faço isso? Active cell ponto offset, ele vai estar deslocando, certo, pessoal? E o comando offset é deslocar, certo? É o nosso desloque lá no Excel. Então a minha célula que estiver ativa vai ser deslocada o que? Uma linha, no caso, 1 representa aqui a linha. O segundo parâmetro, que é o 0, representa a coluna. Vou deslocar 0 colunas, ponto select. Ou seja, quando ele encontrar uma célula vazia com o comando do IO, ele vai selecionar essa linha. No caso, ele vai ativá-la e vai selecioná-la, certo? Para que ele vai ativá-la, essa célula? Justamente para poder fazer o cadastro nela. Então, como é que vai ser aqui? Active cell, após o loop eu boto active cell, ponto offset. Lembre-se que a minha primeira coluna tem um valor de 0, ou seja, então ele vai deslocar 0 colunas, 0 linhas, porque ele já está com a linha ativada aqui, certo? Ó, linha 1, no caso, a primeira linha que estiver em branco. Fecho o meu parênteses e atribuo a ele o valor que estiver na minha text box 1, certo? Conforme está no projeto dele. Lembre-se que eu não renomeei os objetos. Então, feito isso, eu já posso copiar aqui para ficar mais prático. Aqui eu mudo apenas o valor do objeto. No caso aqui vai ser a textbox 2 e a textbox 3. E aqui também vou mudar os valores. Aqui ele vai deslocar 0 colunas, porque ele vai fazer o cadastro na célula A. Quando ele for fazer o cadastro do campo descrição, ele vai ter que deslocar, se ele está no 0, ele vai ter que deslocar uma coluna. Ou seja, vou colocar um aqui para ir para o campo descrição, certo? Quando estiver no descrição, ele vai ter que deslocar mais uma coluna. Por isso que eu vou colocar o 2 aqui, para ele poder colocar a informação de quantidade inicial, certo? E assim vai. A lógica é essa. E para não acontecer aquele erro, pessoal, que está acontecendo aqui na fórmula dele, de não estar sendo atualizada, é o seguinte: se eu deixar do jeito que está aqui, ele vai colocar na célula o valor como texto. Para o valor sair como número, abaixo eu colocar ponto value, certo? E vai estar corrigido o erro que está dando na fórmula dele, de não estar sendo atualizada. Simplesmente assim, colocando ponto value. Depois disso, campos que eu for trabalhar com números, sempre atribuir o value, certo? A propriedade value. Vou dar o Ctrl C, vou copiar também esse e esse outro aqui, e vou alterar apenas o valor da coluna. No caso, vou coluna 3. Aqui eu vou mudar para 7, certo, pessoal? Por quê? A coluna 4, 5 e 6 tem fórmulas, certo? Então eu não posso sobrepor essas fórmulas com os valores da textbox, conforme tinha dito. Então o meu próximo campo que não tem fórmula vai estar recebendo, no caso aqui, textbox 3, 4, 5. Ou seja, o meu campo 7 vai estar recebendo o valor da minha textbox 5, certo? Campos com fórmulas, a gente está saltando eles, certo? Para não sobrepor com informações e perder as fórmulas que estão nos campos. Depois disso, vou novamente copiar esse campo, essa linha de comando, e vou alterar agora para o valor 10. Por quê? A coluna 8 e a coluna 9 também tem fórmulas. E as fórmulas, automaticamente, quando a gente fizer o registro lá, as fórmulas vai descer para baixo, quando for inserida uma linha, e as fórmulas são arrastadas, certo? Então ela já faz o cálculo. Não precisa eu me preocupar aqui com essas fórmulas no campo de cadastrar, apenas me preocupar em não sobrepô-las. Agora eu vou mudar aqui o valor para a célula 11, aqui para 12,
a 13 e a 14, certo? Ele tem 14 colunas, lembre-se. Vamos novamente aqui na planilha. Olha aqui que o Excel me informa que tem 15, certo? Mas como a primeira começa com o valor 0, e aqui o Excel não identifica isso, identifica com o valor 1, ele está me dizendo que tem 15. Mas no VBA aqui é como 0. Ou seja, isso aqui é o 0, que é 1, e a última lá vai ser a 14. Lembre-se que as colunas que tem fórmulas, eu saltei elas, certo? Como eu tenho 10 text box, e ele está na ordem, apenas eu vou mudar aqui o name da propriedade, certo? Do objeto. Textbox 4, Textbox 5, a 6, a 7, 8, 9 e 10. Feito isso, pessoal, esse código aqui que eu comentei já está substituído, certo? Eu também posso botar o evento application, claro, para ficar mais rápido. Como ele tem poucos dados, a gente não vai ver tanta diferença. Aqui no caso, eu vou estar desligando aqui a tela. Se ele tivesse muitos dados, ficar visível com o comando desligar e após a execução do código, o comando novamente retornar a atualização de tela, deixaria o código bem mais leve, certo? O cadastro. Também poderia atribuir aqui a propriedade, o cálculo automático como manual e depois como automático, também para ficar o cálculo mais rápido, mas não vem ao caso aqui. E aqui também, se ele está fazendo o cadastro, se ele fechar a planilha, ela vai perguntar se quer salvar, certo? Mas no caso eu já vou deixar Active Sheets, eu já vou deixar salvando, certo? Toda vez que ele fizer o cadastro, ele já vai estar salvando. Então vai ser Active Workbook.save, ou seja, ele está salvando aqui todo o meu arquivo, certo? Não somente a minha guia que está sendo cadastro, mas todo ele, certo? Então pronto, eu já posso estar executando o código e vai estar funcionando. Então eu vou fechar aqui. Vou agora em estoque. Vou fazer um cadastro. Vou informar aqui uma referência aqui. Observe que o 1478 eu já tenho, certo, na minha planilha. Na próxima aula a gente vai poder estar ensinando como é que eu faço para que, se uma referência, que no caso dele já exista, não faça um registro duplicado, certo? Mas no caso aqui, como já tem, ele aqui não vai estar me impedindo de fazer, certo? Já que não foi colocada essa verificação no formulário. Mas vamos deixar assim, com o valor repetido deste daqui. Apenas vou informar uma descrição diferente. Por exemplo, borracha. Quantidade inicial 10, estoque mínimo 2, valor unitário 20 centavos, categoria livraria, cor preta, unidade de medida UND, unidade, fornecedor X e fornecedor Y. Vou clicar em cadastrar. Perceba que me cadastrou a informação aqui na célula abaixo, certo? Como o meu formulário não fechou, não coloquei o comando para limpar, se eu clicar novamente aqui, ele vai cadastrar essa informação já na célula, na linha 12. Vamos observar? Vou clicar novamente em cadastrar. E foi feito, certo? Então observe que o cadastro não está sendo mais feito sobre a linha 9. E vamos ver as fórmulas. Observe que as fórmulas, conforme eu faço o cadastro, as fórmulas estão sendo atualizadas. Observe, eu vou fazer um cadastro aqui com a quantidade inicial 10 e o meu estoque mínimo de 10. Ou seja, ele vai ter que me informar que o estoque está em falta, alguma coisa assim. Eu não sei o que ele botou aqui no critério. Vou clicar em cadastrar. Estoque mínimo, certo? Me informou que o estoque está em... E vou botar um valor aqui menor que o estoque. Provavelmente ele vai me dar estoque em falta. Vou clicar novamente em cadastrar. E observe que as fórmulas estão funcionando, certo? Infelizmente eu não posso deixar o projeto aqui para vocês baixarem, porque o arquivo não é meu, certo? Pedi permissão a ele para estar trabalhando nessa videoaula.
mas os códigos a gente pode estar passando aí, certo? Então, muito obrigado aí. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Nas próximas aulas, vamos fazer ajustes nesse formulário aqui dele. Falou!